Este provavelmente foi o post mais difícil de escrever até agora, pois tive que literalmente ficar nua de morais, sem tabus. Afinal, mesmo usando o codinome Daniele, alguns amigos, inclusive a dona do blog Eilan, minha rainha, sabem quem sou eu. Algumas das coisas escritas nunca disse a ninguém, pois tem coisas que é difícil admitir até para si próprio. Espero que ao lerem este post eu seja respeitada. Nem espero compreensão, apenas que reconheçam a coragem que precisei ter ao escrevê-lo. Tudo o que vocês vão ler serão relatos fiéis de uma maneira bem resumida da vida sexual de uma menina/mulher com transtorno de personalidade borderline, desde o início até os dias atuais. Cuidado, porque as coisas podem esquentar um pouco por aqui. Risos. Meu primeiro orgasmo foi aos 5 anos com um urso panda gigante da minha vizinha de quarto. Ela me apresentou a maravilha e eu fiquei viciada. Não preciso dizer que viramos amigas inseparáveis, e o urso também, é claro. Mas aquilo nada passava de reações físicas e nada tinha a ver com inclinação sexual real ou nada assim, apenas brincadeira. Teve também o lado ruim 2 anos depois, mas não gostaria de inserir neste texto, e sim em outro assunto posterior. Logo fui aprendendo a me virar sozinha. Dava desculpa que ia comer fruta no pé das árvores da fazenda e subia lá em cima. A brincadeira acabou quando eu levei uma mordida nas costas de um bicho e nunca mais. Portas trancadas, o travesseiro, aquilo tudo de praxe. Meu primeiro beijo foi com 2 garotos ao mesmo tempo, embaixo da escada no prédio da minha mãe. Não beijei nenhum nem outro primeiro. Um me beijava do lado direito e o outro do lado esquerdo. Foi sexy louco e eu aprendi na marra 5 minutos depois que também sabia pegar muito bem em 2 pênis ao mesmo tempo. Demorei muito para perder a virgindade, mas antes fiz muita gente sofrer. Ninguém acreditava que eu ainda fosse virgem. Eu enlouquecia qualquer um sem precisar abrir o zíper. Eu virei fã de filmes pornôs. Tinha minhas atrizes prediletas, queria agir como elas na cama. Usava os vídeos como uma matéria de pesquisa. Então, quando resolvi perder foi tipo, ok, hora de acabar com isso de uma vez. E foi assim, sem emoção. Usei o garoto como objeto, sentei em cima dele e no outro dia nunca mais falei com ele. Rezo até hoje para nunca mais ter que encontrá-lo na rua. Tudo isso foi porque eu era obcecada, sim, porque se apaixonar é para os fracos, pelo irmão da minha colega, e ele era tipo o cara mais galinha do colégio. E eu não queria parecer inexperiente, nem tampouco ficar com ele num dia e ser abandonada no outro. Resultado, fiquei muito tempo obcecada por ele e sem coragem para correr o risco de ser largada. Nesse meio tempo, eu me livrava do mal-estar da covardia, fazendo sexo com qualquer um que não fosse ele. Mas passou. Sempre passa. Encarei uma personagem, a deusa indomável, criei um nome, fazia sexo com muita facilidade e levava jeito. Deixava os loucos em cima da cama. Tinha noites que eram 6, 7, quando era verão, pois morava em cidade praiana de veraneio, muito gringo. Comecei a ter encontros em séries. Tinha dias que eu tinha que tomar medicação para passar dores fortíssimas no corpo. Uma vez, perdi os sentidos. Menti para minha família que era porque havia ficado bêbada demais, mas foi perda de forças devido a fazer muito sexo. Sim, isso já me aconteceu, acreditem. Parei de contar há muitos anos, quando estava perto dos 200. Realizei desejos que qualquer homem invejaria, de ficar com gêmeos, estar com mulheres, transar na água, suruba, dar uma de dominatrix. Já seduzi um gay lindo que tinha nojo de mulher, o convencendo com louvor a fazer sexo comigo de pé atrás de uma festa. Homem casado, pastor bonito de igreja, tudo para saciar meu desejo, sem limites, de me sentir desejada. Afinal, quanto maior o desafio, melhor. Estive com homens de outras nacionalidades, fui a motéis caros, dei voltas em carros importados, dormi em casas de 6 dígitos, beijei gente importante, fiz e aconteci. Em alguns momentos, enquanto tinha ele sob o controle dos meus lábios ou sob o embalo dos meus quadris, eu me sentia mais poderosa que qualquer mulher. Achava que eles jamais conseguiriam me dizer adeus,
que eles correriam atrás de mim pelo resto de suas vidas, que suas vidas sem mim, a deusa Nefertiti, seria um caos. Mas nenhum deles o fez, nem os que eu mais desejei que fizessem, os que eu realmente senti algo. Nenhum destes sentiu minha falta, ou se apaixonou por mim, ou me achou a mulher mais foda do universo, ou com o sexo mais irresistível. Alguém merecedora de mostrar para a família e exibir em fotos nas redes sociais, o que só fez eu me sentir mais fraca e repugnante. No momento que eles estavam ali, eles me dedicavam tudo. Alguns me falaram que eu fui a melhor, chegaram a inclusive dizer a palavra inesquecível, mas depois nada, só aquele vazio de novo, aquela solidão, aquele frio. Então eu saía freneticamente atrás de alguém que preenchesse novamente qualquer um que me desejasse, qualquer um que falasse mentindo que me amava, alguém que derretesse pelo menos por algum instante aquele iceberg que se formava em meu peito. Precisava ser tocada, precisava de um beijo, de um abraço, precisava ser invadida de alguma maneira, queria ser amada, nem que fosse da forma mais suja e rasa que pudesse existir. Aquela era a minha maneira de sobreviver a cada dia, como uma vampira que sugava de cada homem uma gota de atenção para não queimar até virar fumaça quando o sol nascesse. Era errado, era triste, mas era a maneira que eu encontrei para sobreviver. Me vestia como se o sexo fosse minha profissão, meu ganha-pão, e de certa forma eu dependia sim dele. Arrumava sempre uma amiga maluquinha para levar junto, uma alma a mais para vender sempre dá sorte, não é? Toda festa tem uma lei. Mulher bonita sempre arruma uma maneira de não pagar, o que facilitava muito as coisas, porque eu era de menor e não trabalhava. Eu era conhecida em todas as festas. Muitas vezes, chegando lá, já tinha minha cota de drink reservada, porque eu fazia aqueles homens beberem muito e quem estava do lado de fora eu chamava para dentro, e eles sempre vinham. O lance sempre era escolher os melhores, entre aspas, peixes do mar. Tinha vezes que só o que eu queria era fazer alguém me pagar bastante bebida, sair o mais rápido possível, depois ir para a praia, fazer festa com vários, dançar muito e terminar a noite vendo a lua deitada em algum braço, respirando o perfume gostoso e olhando os olhos de um lindo garoto que eu sabia que jamais iria ver novamente. Toda vez que ficávamos satisfeitos, alguns continuavam do meu lado abraçados. Eu sentia vontade de falar mais sobre mim. Quem sabe, sabendo quem eu era, ele entendesse por que eu agia daquele modo. Quem sabe ele não me abandonaria na manhã seguinte, sem sequer me dar o seu telefone. Mas eu nunca falava, apenas ficava tentando imaginar se ele fosse apaixonado por mim. Como seria o rosto dos nossos filhos? Como eu poderia ser feliz ao lado dele? Às vezes, eu lutava para esconder uma lágrima fugitiva, lágrimas que corriam após orgasmos maravilhosos, e nenhum homem que se deitou comigo conseguiu decifrá-las. Talvez alguém que esteja lendo essas linhas se identifique, alguém que eu nem conheça. Eu gostaria de saber que não sou eu sozinha. Precisava daquilo. Na rua era uma ninfomaníaca, mas o interessante é que dentro de casa eu passava despercebida. Ninguém notava que eu tivesse qualquer comportamento fora do comum no sentido sexual. Sabiam que eu saía, mas ainda me tratavam como criança e não me levavam a sério. No máximo achavam que eu andava bebendo demais. Naquela época eu usava muita droga, o que piorava meus impulsos, minhas recaídas depressivas. Eu era a garota problema, o anjo mau, a coisa ruim, como minha família gosta de me chamar até hoje. Continuando, minha vida teve uma grande virada quando eu comecei a namorar aos 19 anos, com um garoto de fora do estado, amigo de um colega meu, que obviamente não me conhecia bem, para me apresentar para o melhor amigo dele. Era como se eu fosse aquela garota bacaninha. Coitado, o L foi o homem que mais sofreu com minhas carências. Nós ficamos 1 ano e meio namorando à distância, nos víamos pouco. Eu nunca o amei, mas como ele gostava de mim e eu precisava incessantemente disso, me sujeitei a ficar com ele. Mas a pior coisa é estar com alguém pensando em outro. Na época eu gostava de um argentino, amor de verão que tive. Eu e minhas ilusões, assunto para mais um post quilométrico. Para segurá-lo, eu agia como a mulher mais apaixonada do planeta. Ligava de 5 em 5 minutos, tinha ciúmes da sombra. O sufoquei demais, demais mesmo.
E ao mesmo tempo, vejam o contraste, eu o punia por ele não ser o argentino que eu gostava, o traindo sem dó nem piedade. Ele era bonito, mas quando estava com ele, minha libido caía lá embaixo e eu não sentia vontade nem de beijá-lo, além do fato de traí-lo que também me deixava enjoada. Até que quando estávamos quase nos separando, eu engravidei. Aquilo foi o fim do mundo para mim, engravidar de alguém que não amava. Eu, a pessoa sem nenhum controle, sem saber de mim dali uma semana, tendo que pensar na vida em longo prazo, pois logo estaria com o filho da pessoa menos esperada. Desde o momento da minha gravidez até o término há 2 anos atrás, eu nunca mais traí o L, mas em compensação, eu nunca mais tive um orgasmo. Eu morria a cada dia. Nesse meio tempo que estivemos juntos, eu fui diagnosticada. Me esqueci de quem era, me recusei a tomar medicação, francamente porque eu não queria melhorar. E a única coisa que me fazia sentir viva era viver uma vida que não era minha, ficar sonhando acordada, escrevendo, pensando como minha vida deveria ter sido. Cada dia que o L vinha me beijar ou transar comigo, eu dava um novo rosto para ele, tampava a boca dele e pedia para ele não falar. Também me imaginava diferente, com outra vida, em outra situação. Praticamente vivia para cuidar do meu filho. Só me lamentava da cama, porque ele chorava me acordando. Comia porque tinha que preparar a comida dele. Saía de casa porque ele precisava pegar sol e brincar na pracinha. E só sorria, pois ele sorria primeiro. Mas teve uma hora que literalmente peguei a faca e expulsei o pai dele de casa. Vim para casa da minha avó e aos poucos a vida do meu rosto foi voltando. Hoje, com 24 anos, estou no começo do meu processo de recuperação. Estou aceitando medicação e fazendo terapia certinho há mais de 6 meses, pois tive um episódio bem traumático próximo do ano novo, após um romance casual com um italiano, pelo qual eu me envolvi no estágio máximo da minha obsessão e loucura borderline. Quando vi que ele iria embora sem mim, tentei suicídio, me recortando inteira e então me jogando na frente dos carros. O que só fui conseguir admitir há pouco tempo em uma sessão com minha psicóloga. Antes, eu não conseguia admitir que queria realmente morrer. Tinha vergonha de mim mesma, da minha fraqueza. O lado bom do susto é que levei a sério minha doença e minha saúde. Desde então, tenho me obrigado a tomar medicação e fazer terapia, custe o que custar, se não por mim, pelo meu filho, o único homem que realmente me amou. Quando eu me separei há 2 anos, eu não tinha mais aquela tranca. Pensei que eu iria voltar a ser aquela louca que fazia sexo freneticamente. Tinha muito medo, por isso passei muito tempo em casa. Tive recaídas de todos os tipos. No começo elas eram mais frequentes. Este ano, estou muito feliz com muitos aspectos sobre mim. Claro que estes muitos são os 20% do que desejo, mas para quem vivia na escuridão quase completa já é alguma coisa, né? Tenho uma pira com caras de outro país, uma pira forte. Outro ponto que eu devo analisar na terapia. Comecei a trabalhar há pouco tempo e tive uma diminuição na medicação. A minha libido não diminuiu e eu acho que o maior trabalho deve ser interno. Devemos confiar em nós mesmos. Sei que posso cair este ano. Já caí 4 vezes e fiz muita sujeira, mas acreditar que não irei cair ou que se cair não conseguirei me levantar, nenhuma das afirmações estarão corretas. Tenho que me aceitar e ficar forte, pois se vou ou não me curar, disso eu não sei. Só sei que não quero mais me sentir como antes. Eu entrava naquele maldito ciclo todo santo dia. Por pelo menos 2 anos foi exatamente assim, um comportamento compulsivo. Se eu não fizesse sexo, eu nem dormia. Chegava a me masturbar mais de 5 vezes ao dia. No momento, vai se formando aquele desejo desenfreado, aquele fogo no olhar que nenhum homem consegue resistir. Me transformo como mágica em um ser libidinoso e traiçoeiro para mim mesma. Não tenho travas, não tenho medidas. De noite sou fogo, sou vulcão em erupção. Pela manhã, apenas um pedaço de gelo frio e sem vida no meio do nada, mendigando carinho. O sexo para mim é minha munição, é meu escudo, minha arma e meu próprio veneno, que bebo sedenta por falta d'água. Eu não tinha nenhum pudor quando estava mega. Eu abaixava as calças de um homem e fazia o que tinha que ser feito, como se minha vida dependesse daquilo. Eles ficavam confusos, porque eu realmente não pedia nada em troca. Eu era apenas uma prostituta que cobrava abraços.